e vou. Meu amor, sempre confere. Conferir lá na minha página. O celular hoje não tá muito obediente. O pessoal já começou a chegar. Já tem 7 pessoas assistindo, muito bom. 8. Pessoal, vamos chegando. Hoje nós teremos que começar bem pontualmente porque o assunto é extenso e eu acho que vai ter muitas perguntas. A Luana, minha irmãzinha. Beijo, Lu. Boa noite, Fátima. Maria Zalete, sempre presente. Abraço para você. Estamos chegando. A Márcia Faile, abração para você. Meu amor, você está conseguindo ver aí os nomes? Tá tudo certinho. Eu só tô colocando no meu Face, tá. lá no meu perfil. Prima da Lila, abraço. Enquanto isso, meu amor, vai todos boa noite. A Celeste. Celeste é a pessoa que faz o melhor bacalhau de Arapongas. Nossa, maravilha. Que delícia, viu? Eu tô com saudade desse bacalhau. A Daniele, olha lá. Feliz Dia das Mulheres, né? Ai, obrigada. E para você maravilha. também, a todas nós. Né? É dia especial hoje. Hoje... Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está com a gente, então, que entrou. A Lô, a Fátima, a Maria Zalete, a Márcia Faile, a prima da Lila, Celeste, Daniele. Deixa eu ver mais quem que entrou por aqui. A Ana Bispo também, Mieco. Mieco, abraço, Mieco. Sempre participando. Daniele. É por isso que a nossa live é a melhor, porque a maior parte dos participantes são mulheres. Ó, Sheila, abraço. Abraço, Sheila. As rainhas do mundo. Aqui eu tenho a rainha da live. As mulheres... Nossa, de estrela fui pra rainha, ó, gente. É verdade, você é a estrela da live, é verdade. Ai, eu achei que eu tava galgando. Tudo bem, pode ser rainha. Hoje é rainha. A Lúcia lá de Londrina, boa noite, Lúcia. Boa noite, Lúcia, Regina Takashima, boa noite abraço, também. Regina. Legal, pessoal, vamos chegando, porque falta 1 minutinho e aí nós já vamos começar. Mas dá tempo de marcar os amigos. Isso, aí, marquem os amigos, gente. Copiar o link, compartilhar o link, né, nos perfis de vocês também, que é bem bacana. Isso. Boa noite, Lilian, querida. Boa noite, Lilian. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, maravilhosos. E quem puder, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, porque as lives vão ficando lá e a gente vai enriquecendo também o canal com alguns vídeos mais curtos. É importante vocês acompanharem. Ó, Damares, querida, boa noite, Damares. Oi, Damares, boa noite. Muito legal. Olha, tia Cristina. Boa noite, tia Cristina. Que bom tê-la aqui novamente. Que bom, né? Tia Cristina é nossa... Não dá nem pra falar que é sócia, ela já é dona majoritária. Ó, a Neila, que é lá de Colorado também, vizinha da tia Cristina, mora na mesma cidade. Que beleza. Neila Mantovani, abraço, Neila. A Vilma Martins também está por aqui, Vilma. Dando boa noite. Que legal. E o Diassone também. Parente também. Que legal, que bom. Bastante gente chegando. Aí o pessoal fica desesperado, não tô achando, e pede para eu mandar o link por WhatsApp. Ó, a Licéria Fornazieri, querida também. Boa noite. Olha, a tia Landa, que legal. Boa noite, tia Landa. Minha irmã já tá por aqui Cunhada também. Viviane. Boa Aí noite. O Davi deve estar lá junto, querido Davi. Ele sempre participa. O Carlinhos também. Carlinhos. A Masumi Tanaka, paciente querida. Muita gente querida. A Márcia, lá do Paraíso, lá de Gamboa. Que legal, Márcia. Oi, Márcia. Muito legal. Que mora lá no Paraíso. Lá em Santa Catarina, em Gamboa, lugar maravilhoso. Yolanda. O pessoal vai me avisando aqui pelo WhatsApp que vai assistir depois a live completa pelo YouTube. Que legal. Muito bom. Então vamos esperar mais 30 segundinhos. Já tem 35 pessoas assistindo. Certamente isso vai aumentar bastante.
A Daniela está marcando as pessoas. Muito legal. A Vi está avisando que estão todos juntos que assistindo. Maravilha, uma honra para nós. Aí o Davi, né, coloca o som do celular na caixinha via Bluetooth e a Vi diz que a vizinhança inteira escuta lá. Toda a vizinhança ouvindo, que Valeu, maravilha. Davi. O Alan Rodrigues, boa noite, Alan. Boa noite, Alan. Legal. Eu acho que a gente já pode, né, começar a falar. Hoje vai ser muito interessante. A gente, então, vai falar mais diretamente dos protocolos mesmo, já em andamento, em algumas universidades grandes do mundo, já protocolos implantados por grandes autoridades mundiais no sentido de proteção cerebral. Então, hoje é a terceira e última live a respeito da importância da flora intestinal para a saúde cerebral. E hoje a gente vai vamos abordar de uma forma diferente para complementar e praticamente exaurir o assunto, né? Terminar todas as discussões. Então, eu acho que vocês vão ter bastante perguntas e nós vamos discutindo o assunto de forma mais aprofundada. Então, resumindo as outras, eu falei para vocês sobre a inflamação crônica subclínica, expliquei que essa inflamação crônica subclínica, ela é o substrato, ela é o fator causal de muitas doenças. Doenças várias, como diabetes, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, as doenças autoimunes, como tiroidite de Hashimoto, esclerose múltipla, artrite reumatoide. A inflamação crônica subclínica está por trás de declínio cognitivo, inclusive é um papel importante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Essa inflamação crônica subclínica ela está associada a múltiplos tipos de neoplasias, que são tumores malignos. Então, essa inflamação crônica subclínica ela deve ser combatida para que possamos ter uma saúde boa, uma saúde orgânica e mental boa, tá certo? Então, existem 4 fatores básicos para que a gente consiga reduzir essa inflamação crônica subclínica. E o nosso objetivo aqui, então, né, nesse início de ano, é explorar esses 4 assuntos. Então, primeiro, flora intestinal adequada. Nós estamos tratando disso. Segundo, a importância da atividade física para reduzir a inflamação crônica subclínica. Terceiro, combater o estresse. O combate ao estresse é fundamental para que a gente combata essa inflamação crônica subclínica. E quarto, sono adequado. Então são muitos estudos surgindo mostrando que um sono não adequado está associado a múltiplas doenças, inclusive a doença de Alzheimer. Então nós vamos explorar esse assunto do intestino, da boa flora intestinal, e hoje a gente termina e depois nós vamos para os outros fatores protetores contra a inflamação crônica subclínica, né, nas lives posteriores. Então, como eu disse já para vocês, essa inflamação crônica subclínica ela tem muito a ver com a nossa constituição intestinal em termos de flora. Então, existem lá os 2 grandes filos de bactérias, as bacteroidetes, que são as bactérias do bem, que são aquelas que reduzem a inflamação orgânica, que melhoram o sistema imunológico, que melhoram a nossa função cerebral. E nós temos as bactérias do mal, o filo das firmicutes. Essas são as bactérias que fazem com que a gente absorva carboidrato mais rapidamente, são bactérias que quebram a integridade da barreira intestinal e dessa forma vão aumentar a inflamação crônica subclínica, predispondo o organismo a múltiplas doenças. O que eu vou falar hoje em relação à alimentação é justamente como agir no sentido de melhorar essa inflamação crônica subclínica, mexendo na flora intestinal, mexendo na microbiota, tá certo? Meu amor, mais umas boas noites, porque a hora que eu começar aqui, eu não vou parar.
A Ielzina Sony tá por aqui com a gente. Opa, legal. A Márcia Bloss, ó, essa semana nós trocamos mensagens, né, via WhatsApp, ela tá toda empolgada com essa dieta e tava lá falando de kombucha, que ela tinha ganhado uma kombucha de uma amiga, então tá dizendo aqui, ó, Muito que legal. está mudando a saúde por completo. Isso, insista nessa mudança que você vai observar muitos benefícios para a sua saúde. E a Branca Martins também tá por aqui, Branca, dando boa querida. noite pra gente, Boa noite, meninos. Branca. A Juliane Lobo continua marcando todo mundo, né, Juliane? Que querida, ótimo. obrigado, Juliane. A Zanata, a Jane Zanata, A Jane sempre assiste, a Jane é muito querida. E a Jana Nones também por Jana aqui. também, Jana Nones sempre A assiste. Malu Miosso Berestinas também está com a gente, está dizendo Malu. que a data escolhida é perfeita para a live. Oh, que legal. E o Fábio Lopes também está por Fábio, aqui. Fábio. A Isa. A Isa Isa. chegou. Oi, Isa. Agora vamos começar para valer. O João Dias também está Me chama, participando. abraço. Ele está dando boa noite pra gente, agradecendo pelas informações. É o Padre João Andrade, Sim, né? sim. Lá de Mato Grosso, Colniza, acho que é. Né? Ele é lá do norte do país. Ele Isso. estava aqui e mudou para lá. Muito querido ele. Que bom. A Sabina Andréia também está com a Abraço, gente. Deixa eu ver. O Alessio e a Juliana lá de Najá também Legal, presente, dando muito boa obrigado, noite pra que legal. gente. Muito bom. Pode, Então tá. pode seguir, Então meu vamos amor. seguir. Então, eu vou primeiro falar sobre as orientações do Dr. Dale Bredesen. Ele é talvez a principal autoridade no mundo quando se fala em proteção cerebral. Tá? Ele tem um protocolo muito interessante em que ele consegue melhorar muito a parte cognitiva dos pacientes. Ele acaba fazendo uma prevenção interessante contra declínio cognitivo. E no protocolo dele, que surgiu a princípio na Universidade da Califórnia, depois ele levou para um instituto próprio, ele conseguiu até reverter alguns casos de doença de Alzheimer numa fase muito inicial. Tá? Então, ele realmente é uma das grandes autoridades no mundo quando se fala em termos de proteção cerebral. Então ele tem umas dicas interessantes, tá? Umas dicas para que a gente faça uma proteção cerebral cuidando dos alimentos que nós ingerimos. Primeiro, ele indica que a gente faça uso de alimentos com baixo índice glicêmico. A maior parte dos nossos alimentos precisam ter baixo índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É a velocidade com que o seu intestino absorve o açúcar que você ingere, o carboidrato que você ingere. Então, quanto mais alta for a velocidade dessa absorção, pior para o seu organismo. Por quê? Porque quando você absorve rapidamente esse carboidrato, você vai obrigar o seu pâncreas a produzir muita insulina, faz um pico de insulina para que a célula coloque aquele carboidrato, aquela glicose dentro dela, né? Então a célula precisa se abrir para entrar a glicose e esse mecanismo depende da insulina. Existem aí dois fatores ruins nesse aspecto. O primeiro é que, como você faz um pico de glicose, essa glicose, quando ela fica fora da célula, ela é pró-inflamatória. Ela aumenta a inflamação crônica subclínica. O segundo fator ruim é que, como a absorção é muito rápida e o pâncreas acaba produzindo um pico de insulina, o que acontece? A célula vai ficando mais resistente à insulina. Então o pâncreas tem que produzir mais insulina para que a célula consiga botar a glicose para dentro dela. E aí, essa insulina elevada, ela também é pró-inflamatória de forma indireta. Esse excesso de insulina tem que ser eliminado do organismo. A enzima que destrói essa insulina em excesso é a mesma que destrói a proteína beta-amiloide, que é uma proteína que está relacionada com a doença de Alzheimer. Ou seja, você começa a desviar o metabolismo para combater essa insulina e desprotege o cérebro. Por outro lado, essa glicose em excesso no sangue, ela vai produzir atividade inflamatória, ela vai grudar em proteínas e ela vai ser destrutiva para o seu organismo. Então, faz uma acidificação do organismo. Então, esse carboidrato de absorção rápida, quando você come lá
um bolo adoçado com açúcar. É isso que acontece. Sobe glicose, sobe insulina, resposta inflamatória, destruição de célula. A princípio você não vai ter nenhum tipo de sintoma, mas a destruição vai sendo feita de forma lenta, tá certo? E é claro que com o passar do tempo, o pâncreas produzindo tanta insulina, ele vai entrando em falência, começa a reduzir a produção de insulina, ou a célula fica tão resistente à ação da insulina que o açúcar fica se acumulando no sangue e aí vem o diabetes, tá certo? Quando o indivíduo chega no diabetes, puxa, ele já errou demais ao longo da vida, errou muito, né? O diabetes já é o extremo da alteração pancreática e celular. Então, quando você vai ao médico e faz lá o seu check-up, aí você faz uma glicemia de jejum, e dá lá um nível, sei lá, 90, 95, aí você fala, puxa, eu não tenho diabetes. Maravilha, eu posso comer um monte de doce. Esse conceito está mudando muito. Hoje a gente sabe que mais importante do que fazer essa glicemia de jejum é dosar uma insulina basal, porque essa insulina vai mostrar como você está sobrecarregando o seu pâncreas. Se você está exagerando no carboidrato de absorção rápida, a sua glicemia ela não está alta porque o seu pâncreas está produzindo muita insulina. Então isso configura uma atividade inflamatória orgânica subclínica, que é essa inflamação que está por trás de todas as doenças que eu citei no início, que são praticamente todas as doenças. Tá certo? Então, um detalhe muito importante, um cuidado muito importante na dieta é você tentar ingerir os alimentos que têm índice glicêmico baixo. E como eu vou saber qual que tem índice glicêmico baixo? É muito fácil. Hoje em dia, você põe no Google lá índice glicêmico dos alimentos, aparece o índice glicêmico de todos. O ideal é que você consuma os alimentos que têm o índice glicêmico abaixo de 50. Aqueles que tiverem índice glicêmico acima de 50 vão estar contribuindo muito para que você tenha essa inflamação crônica subclínica. No protocolo do Dr. Dale Bredesen, ele é até mais exigente, ele pede para que a gente consuma alimentos com índice glicêmico abaixo de 30. Mas como o protocolo dele é para quem já tem o declínio cognitivo, eu diria que a gente pode usar 50 como um número assim eficaz no sentido de reduzir a inflamação crônica subclínica. Até 50 a gente pode consumir, acima de 50 a gente tem que evitar. Eu peguei uns exemplos aqui, ó. Feijão, índice glicêmico 24, ótimo. Lentilha, 32. Cenoura cozida, 39. Batata doce com casca, cozida, 44. Maçã, 36. Morango, 40. Laranja, 43. Um parênteses na laranja. A laranja tem um índice glicêmico muito adequado. A laranja é um ótimo alimento. E se for o suco de laranja? Aí já fica complicado, porque o suco de laranja, o índice glicêmico já vai bem para cima de 50. Já passa de 60. Então isso é uma regra interessante. O índice glicêmico do suco das frutas é sempre maior do que o índice glicêmico da fruta em si. Por quê? Porque quando você chupa a laranja, você tem as fibras da laranja. Então, essas fibras, elas impedem que a frutose, que é o açúcar da laranja, seja absorvido rapidamente. Então, aí é absorvido de forma lenta. Agora, quando você toma o suco de laranja, aí não tem jeito. Aí chega no seu intestino, essa frutose ela é absorvida muito rapidamente. Então, dar sempre preferência às frutas in natura. Evitar os sucos de fruta. Tá certo? Se for um suco de fruta adoçado com açúcar, então, putz, aí você está queimando o seu organismo, você está inflamando o seu organismo e predispondo o seu organismo a ter múltiplas doenças, que não vão vir amanhã nem depois, mas daqui anos, tá certo? Então, esse detalhe é muito importante. Sempre preferir as frutas em relação ao suco, né? Na hora de que quer beber alguma coisa, beba água, né? Beba um chá verde gelado, por exemplo, mas não tome suco. Eu nem vou falar de refrigerante, que seria o cúmulo do absurdo, né? Tomar refrigerante é uma forma de se suicidar de forma bem lenta, né? Porque predispõe a tantas doenças
E aí entram ali as substâncias que são cancerígenas, então é muito complicado. Bom, a banana tem um índice glicêmico de 50. Ela está ali na... e a gente gosta muito de banana. Ó, a pera, 33. Nozes, 15. Castanha de caju, 25. Outro detalhe importante, arroz integral, índice glicêmico, 50. Dá para ingerir. E o arroz branco, o índice glicêmico vai para 73. Então, muitos dos meus pacientes ouvem essa insistência da minha parte. Troque o arroz branco pelo arroz integral. Isso é muito importante. A longo prazo vai fazer uma diferença muito grande, porque o arroz branco é caloria pura, índice glicêmico alto, sem nenhuma vitamina, pró-inflamatório. O arroz integral já tem um índice glicêmico mais baixo, porque ele tem ali a casquinha, então a absorção é mais lenta. E mais importante que isso, o arroz integral ele tem muitas vitaminas. Ele tem as vitaminas do complexo B, tem vitamina K, tem vitamina E. Veja só que interessante. Enquanto o arroz branco é caloria pura. Então, trocar arroz branco por arroz integral é algo extremamente importante para reduzir essa inflamação crônica subclínica e prevenir um monte de doença. Esse detalhe é importante, né? Bom, então esse é o primeiro item que ele coloca, como proteger o seu cérebro, como reduzir a chance de ter doença de Alzheimer. Mas você pode imaginar que isso aqui seja também importante para reduzir a chance de ter câncer, reduzir a chance de ter doença autoimune, reduzir a chance de ter diabetes, ter doença cardiocirculatória, enfim. Né? Muitas coisas você vai prevenir simplesmente tomando esses cuidados aqui, que é a utilização dos alimentos com índice glicêmico abaixo de 50. Bom, aí depois ele coloca aqui, trocar suco de fruta pela própria fruta, isso a gente já falou. Aí vem um detalhe muito importante aqui, ó. Ele coloca, evite os fast foods. Evitem a qualquer custo. Fast foods é o triângulo do mal. Triângulo do mal. Né? Então, é um carboidrato simples de absorção rápida, que já produz a inflamação. Tem glúten, que faz você perder a barreira intestinal adequada, quebra a barreira intestinal. Então começa a passar substância da sua luz intestinal para a corrente sanguínea, como parede de bactéria gram-negativa, o Clostridio, por exemplo. Aí você absorve um tal de lipopolissacáride, o LPS, que aumenta muito a inflamação crônica subclínica. E o terceiro mal desse triângulo do mal, falta de fibras. Então você está comendo um carboidrato de absorção rápida, que tem glúten e que não tem fibra. Essa é uma forma muito interessante de inflamar o organismo. Essa inflamação leva ao quê? A muitas doenças. Antes disso, ela leva ao quê? A obesidade. O que a obesidade faz? Inflama mais. Os adipócitos, as células de depósito de gordura, elas liberam muitas citocinas. Então, elas são pró-inflamatórias. Então, se você quer viver bastante com saúde e em forma, fiquem longe dos fast foods. Tá? Então ele chama isso de triângulo do mal. Um outro detalhe aqui é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, sempre iniciar as refeições com as fibras. Isso é importante, né? A gente sempre começar pelas saladas. De preferência salada variada, né? com múltiplos tipos de folhas verdes, com o querido tomate que dá uma proteção enorme, cebola, não se importem com o hálito depois não, né meu amor? Tranquilo. O importante é que os dois comam. A cebola ela é fantástica, né? Então sempre começar a alimentação pela salada. Por quê? Porque aí quando você ingerir o carboidrato, você não vai ter absorção rápida, porque essas fibras vão impedir que você faça absorção rápida. Né? E lembrando que essas verduras, né, essas hortaliças, elas alimentam as bacteroidetes, que são as bactérias do bem, que reduzem a inflamação crônica subclínica, que protegem o nosso cérebro contra a degradação. Tá certo? Bom, vamos ver aqui.
Outra dica que ele dá é evitar o glúten, tá? Então, evitar o glúten. O que ele diz é o seguinte, embora apenas 5% das pessoas tenham uma intolerância ao glúten evidenciável pelos exames, né, porque a gente dosa os anticorpos antigliadina, ele diz o seguinte, que a maior parte da população vai ter alteração na parede intestinal pelo uso do glúten. Então, o glúten tem no trigo, tem no centeio, tem na cevada. Quando a gente vai ao mercado e vai comprar algum produto, se a gente olhar ali na embalagem, a grande maioria tem glúten, a grande maioria tem trigo. O glúten ele dá liga, ele é um bom substrato para conservação de alimento. Então a indústria alimentícia usa bastante, né? Então o glúten, o que ele faz? Ele aumenta a permeabilidade intestinal. E isso vai fazer com que haja uma inflamação. Então você imagina que uma das grandes causas de obesidade no mundo é realmente a alimentação com fast food. Porque ali num fast food você tem lá o carboidrato, não tem fibra, tem um glúten. Tudo isso aumenta a inflamação. Essa inflamação, ela faz você ganhar peso. Por isso que muitas pessoas que vão ao consultório que não conseguem perder peso de jeito nenhum, já fizeram tantas dietas, entra no protocolo de tirar o glúten, tirar o carboidrato de absorção rápida e tirar as gorduras trans, volta daí 3 meses com perda de peso. Não só com a perda de peso, mas volta com uma melhora significativa da saúde. Tá? Bom, e ele sempre chama a atenção o seguinte, quando você tirar o glúten, não fica exagerando em outras farinhas, porque tem carboidrato. Então, o macarrão, por exemplo, a gente evita o macarrão de trigo, então tem macarrão de arroz, macarrão de grão de bico, macarrão de quinoa, macarrão de feijão, de milho. Então, é interessante trocar, mas sempre lembrar que a gente não pode exagerar na porção, porque eles não têm glúten, mas são carboidratos que podem ter absorção rápida. Eu estou falando demais, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ó, meu amor, enquanto você toma essa água, você sabe de quem você ganhou essa xícara? Foi dos nossos amigos, da Rose e Klaus, olha só, obrigado, nossos amigos tão queridos, né? Ela olha comprou só, com bonita, da hein? bicicleta. Por que será, né, Rose? Muito legal, obrigado. Então, é isso. Aí, outro item que ele coloca é o seguinte, reduz as toxinas comendo mais hortaliças. Tem algumas hortaliças que detoxificam o organismo, tiram as toxinas, né? Então, os principais são o coentro, couve-flor, brócolis, repolho, rabanete, nabo, agrião, rúcula, beterraba, alho, gengibre e limão. Essas são substâncias realmente que desintoxicam, tá? Então, essa é uma dica do Dr. Dale Bredesen, que se use esse tipo de alimento com muita frequência, né? Um alimento importante para fazer uma detoxificação. Outra dica que ele dá é o seguinte, inclua gorduras saudáveis em sua dieta. O que é gordura saudável? São as gorduras insaturadas. Então, azeite de oliva extra virgem, exagere, porque é bom demais, tá? As oleaginosas, como as amêndoas, as castanhas, o abacate tem bastante gordura insaturada, né? Uma fonte de gordura muito boa, tá? Então, é importante essas gorduras saudáveis, por quê? Porque elas alimentam as bacteroidetes, as bactérias do bem. Elas fazem com que essa gordura de boa qualidade seja absorvida. E essa absorção é importante porque, se você imaginar o tecido cerebral, a maior parte das membranas, por exemplo, é constituída de gordura. Então, a gordura ela é importante para o organismo. E essas gorduras insaturadas são realmente extremamente benéficas, tá certo? Vamos ver o que mais. Aí ele coloca, troque alimentos processados por alimentos naturais. Ele até tem uma regrinha lá, né? Se você compra alguma coisa e tem uma lista de ingredientes, já é ruim, porque isso é processado. E ali vão ter corantes, acidulantes, conservantes, que têm ações ruins sobre a microbiota, sobre a flora intestinal.
Então, isso vai aumentar a inflamação crônica no seu organismo, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Aí depois ele coloca um outro item aqui, que é comer peixe, né? Peixe é excelente, principalmente aqueles ricos em ômega 3. Aí os principais são a sardinha, que a gente comeu hoje, o arenque, anchovas, salmão. No nosso meio existe o problema da contaminação do peixe por mercúrio. Então, tem alguns peixes que são os de vida mais longa, esses a gente deve evitar, como cação, peixe-espada e o atum. Vejam só, o atum, que é rico em ômega 3, mas com muita frequência ele é contaminado pelo mercúrio, porque é peixe de vida mais longa, então a chance dele ter acumulado mercúrio ao longo da vida é maior, tá? E sempre preferir os peixes pescados na natureza em relação àqueles de piscicultura, né? Porque tem uma diferença na proporção ômega 6 e ômega 3. Os que são pescados na natureza, normalmente eles têm muito mais ômega 3 em relação ao ômega 6. Isso é bom porque tem uma ação anti-inflamatória, tá? 10 ele coloca, carne não é a única fonte de proteína. Primeiro, carne, a gente deve dar preferência para carne branca, né? O frango sem a pele e os peixes. A carne vermelha a gente pode consumir eventualmente, mas a gente deve diminuir, porque tem dois problemas básicos no consumo da carne, né? Primeiro que o excesso da carne sofre um processo chamado de transaminação. Então o que acontece é que você transforma aquela proteína em carboidrato, e aí pode aumentar o processo inflamatório. E depois também tem o problema da homocisteína, né? A carne bovina ela é muito rica em homocisteína, que é uma proteína pró-inflamatória. Lógico que existem ainda outros problemas, né? Como, por exemplo, no tipo de criação desse bovino. Então, aquele que é confinado, ele acaba recebendo a ração. Essa ração, ela geralmente tem antibiótico. Esse antibiótico acaba destruindo as bactérias boas do boi, aumentam as firmicutes, que aumenta a inflamação no bovino, e o que acontece? Ele ganha peso muito rápido. Isso vale também para os suínos e para os frangos também. Então, esses animais eles engordam rapidamente por causa do uso desses antibióticos. O problema é que esses antibióticos, uma parte fica impregnada nessa carne. Então, quando você consome a carne, você consome parte daquele antibiótico, resíduo daquele antibiótico, que vai interferir na sua microbiota, que vai aumentar a quantidade das firmicutes, que são as bactérias ruins, e isso vai aumentar a inflamação crônica subclínica, te predispondo àquele monte de doença. Então, carne vermelha, o ideal é a gente reduzir a quantidade, tá certo? Depois ele fala aqui para a gente incluir os prebióticos, que eu já falei que são aqueles alimentos, né, de baixo índice glicêmico, de preferência verdura, fruta, legume, as gorduras boas, e utilizar os probióticos, né, dos quais nós falamos na última live, a kombucha e o kefir, né? Alguns pacientes meus já começaram a usar, já arranjaram as mudinhas, muito legal, gente. Então, isso aqui é uma orientação também do Dr. Dale Bredesen. Então, antes de eu falar aqui nas orientações do Dr. David Perlmutter, que é um outro especialista, meu amor, vamos para uns boa noites e umas perguntas. Tem muitos boa noites e tem perguntas também, viu? Manda abraço aí. Mas antes disso, deixa eu agradecer aqui a participação da Cleide Penac, que está com a gente dando boa Cleide, noite. abraço. A Sandra Henschel também por aqui. Márcia Ferro, a Sebastiana Narese. A Tiana. A Ellen Seulin também por aqui. A Rosane da Silva também. Rosane, abraço, sempre presente. Patrícia, sempre presente também, abraço. Isso. Bom, e acontece... Meu amor, eu vou te fazer um pedido aqui, de público. Peça. Você passa sua água para mim, que a minha acabou. Como eu falo mais que você consegue colocar um pouquinho aqui? Meu amor, sinto muito informar, mas a minha tá quase acabando. Miltinho, então você vai exercer sua função. Você busca rapidinho lá? Busca lá, porque minha garganta tá seca de tanto falar. Não pega com gelada não, tá? Pega lá do filtro. Obrigado, Miltinho. O nosso companheiro Miltinho tá aqui para nos servir.
Ó, a Marisa Vignoli tá por aqui Marisa, também com a querida, gente. lá A de Marlene Jandai. Lázaro. Marlene, querida, O Luiz abraço. Clauso, nosso amigo, Clauso, né? Cheguei! nosso atleta, amigo atleta, pedala esse Clauso, Pois hein? é, viu? É o MacGyver da E, bike. e resolve tudo. Quebrou, ele dá um jeito. Se ele não der um jeito, ele arranja uma cordinha pra puxar a bike quebrada. Ó, participando também a Varlete Anselmo, Oi, Varlete, falando que abraço. é pré-diabética, então tá aqui, né, ligada, antenada na Isso, live. isso. Meu amor, tem uns comentários, assim, muito legais, muito bacanas mesmo, a respeito das pessoas que estão querendo mudar o hábito de vida, o hábito da alimentação, né? E dizendo que isso começou por causa das lives. Que legal, né? Né? A gente fica muito feliz com Claro isso. que sim. E tá acontecendo uma coisa que eu adoro aqui, né? Entre os participantes, que é a interação dos participantes entre si. Então aqui já rolou um papo sobre arroz integral, com o Que legal. pessoal falando que é difícil, que ainda não tá conseguindo por causa Mas do consegue, sabor. viu? Se adapta. Até a Dalila aqui, né? A prima já deu, olha, muda a marca. Isso aconteceu com a gente Sim, também, né? sim, a gente foi mudando até encontrar a marca aqui. Agora arroz branco a gente não consome e a gente nosso não gosto. sente falta. Olha, uma dica que eu dou, deixa ele de molho, 5 minutinhos ali para tirar um pouco aquele gosto que o pessoal, né, acha ruim, ou então acrescentar alguns temperinhos extras que dá Obrigado, um diferencial. Ó, eu aqui, hein? Dicas de culinária na live. Mas vamos às perguntas. Ó, vou começar com a Celeste Lourenço. Ela disse que nunca teve problemas de glicemia, que já fez teste em jejum, que sempre dá normal, mas ela teve Covid e na UTI ela precisou tomar insulina. Ela quer saber se isso pode fazer com que ela tenha diabetes, né? Ela disse que come muitas frutas durante o dia e que se deixar ela só come fruta, mas ela tem esse questionamento. Então, Celeste, assim, primeiro que em relação à glicemia elevada no internamento, depende muito do que você estava usando lá, né? Então tem uma fase do Covid que alguns médicos introduzem corticoide, por exemplo. Se você tiver a tempestade inflamatória, precisa usar corticoide e isso faz com que a glicemia suba bastante. E às vezes tem que usar insulina para baixar, tá? Então, isso não quer dizer que você vá ter diabetes. Se você teve a glicemia elevada só no internamento, e provavelmente isso foi por medicamento, quando você volta à vida normal, a glicemia volta ao normal. Tá? Em relação ao fato de você falar que sempre fez a glicemia, ela sempre esteve normal, é o que eu disse já no início. Glicemia normal não quer dizer nada em relação à inflamação crônica subclínica. Glicemia normal só quer dizer que você não tem diabetes. Só que para ter a inflamação crônica subclínica, que te predispõe a um monte de doença, que vai do câncer até a doença de Alzheimer, passando por doença autoimune, você pode ter a glicemia normal. Só que você está ingerindo muito carboidrato de absorção rápida, muito doce, muito trigo, e isso não vai aparecer na glicemia. Então o médico tem que pedir a insulina basal. Essa insulina basal é o exame que mostra se você tem sobrecarga de carboidrato. Independente de você ser pré-diabética, diabética ou não, essas dicas que eu estou dando, elas valem para todos que querem ter uma vida mais longa e com mais qualidade de vida. Por quê? A gente sabe que as doenças nos idosos, mais de 95% das doenças acima dos 65 anos, seriam totalmente evitáveis. Totalmente evitáveis se esses cuidados fossem tomados ao longo da vida. Esses cuidados que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, porque você teve hiperglicemia no internamento, não quer dizer que você vai desenvolver diabetes, mas mesmo que sua glicemia esteja normal agora, esses cuidados que eu estou indicando, eles valem para você também. Ó, e a Malu Miosso, ela quer saber sobre a aveia de flocos grossos, se ela tem glúten, se pode ser consumida. A aveia é sempre uma pergunta que vem aqui, né, nas três fala. lives. A aveia, ela é interessante. A aveia, ela normalmente não tem glúten, né? Mas você precisa saber onde ela foi processada. Você tem que olhar lá na embalagem, porque às vezes ela é processada no mesmo lugar que se processa algo com glúten. Então fica uma aveia contaminada com glúten. Então vai depender, você tem que ver se a sua aveia está contaminada com glúten ou não. E isso geralmente vem definido no frasco da aveia que você comprar. Se não tiver glúten, você pode consumir tranquilamente.
nunca em quantidade excessiva, porque a aveia ela tem uma carga glicêmica importante, tá? Não um índice glicêmico tão importante, mas a carga glicêmica é importante. Então, a aveia é bom, mas não em excesso. Mais perguntas agora da Márcia Bloss. Ela quer saber sobre a queimação no estômago, se isso pode ser indícios de inflamação. Sem consumir glúten e fazer uso de probióticos, podem promover melhora a curto prazo? Então, essa pergunta é interessante, Márcia, porque é assim, ó, antigamente a gente imaginava que uma úlcera ou uma gastrite era só por excesso de ácido clorídrico. Aí, alguns anos atrás, inclusive um médico que acabou ganhando o prêmio Nobel, ele mostrou que tinha uma bactéria envolvida, né, que é o Helicobacter pylori. Então, hoje, tenho certeza que muitos que estão assistindo já passaram pela situação de fazer uma endoscopia, ter lá uma úlcera, uma gastrite, faz-se a pesquisa do Helicobacter pylori e quando ele é positivo, aí o que faz? Aí você usa uns antibióticos para erradicar o Helicobacter pylori e isso melhoraria então a sua úlcera. Bom, isso é como se trata, né? Só que existem outras correntes que buscam uma outra forma de tratamento. A outra forma de tratamento é melhorar o pH do estômago e do intestino delgado. E para se fazer isso, entra esses detalhes da proteção contra a inflamação crônica subclínica. Então, o probiótico ele pode ajudar muito sim, porque ele vai equilibrar essa acidez estomacal e pode melhorar muito a sua queimação. Pode, inclusive, erradicá-la, né? Então, essa pergunta é interessante porque tem uma controvérsia em relação a isso, porque tem alguns especialistas que acham que é até errado você dar o antibiótico para erradicar, porque você não erradica só o Helicobacter pylori, você acaba erradicando bactérias boas também. Então, talvez o melhor tratamento seria você equilibrar a sua flora intestinal, melhorando as bacterioidetes. Isso você poderia fazer ingerindo um probiótico adequado e sabendo alimentar esse probiótico com bons prebióticos e não matar esse probiótico bom, né? Não matar as bactérias boas ingerindo o açúcar, o trigo e as gorduras trans. O Ronaldo Maresi está dizendo que Ô, Ronaldo, live... craque de bola, grande jogador de futebol, sou fã do Ronaldo, grande jogador, ele tá Ronaldo dizendo que a live Maresi. é uma verdadeira aula para a nossa saúde. Obrigado, Ronaldo. Ó, a Toscana tá aqui participando também, dando boa noite pra gente. Toscana, querida. A Thelma Dalila tá dando outra dica, pra fazer o arroz integral na panela de pressão pra ficar mais macio. Ah, é? Eu não tô falando, o pessoal tá interagindo aqui. Legal, ó, gente. Toda dica mesmo. é bem-vinda. Deixa eu ver aqui, ó, a Maria Zaletti tá dizendo que também já começou a introduzir o arroz integral na alimentação, que ela tá quase lá. E deixa eu ver, tem um depoimento bem bacana aqui que eu gostaria de ler, porque eu acho que ele vem ao encontro, né, de tudo isso que nós estamos dizendo, ó. É da Sabina Andréia. Ela diz que já tirou totalmente o arroz da vida dela e os temperos industrializados. Fast food, refrigerante. Agora só falta conseguir se livrar do quê? Do doce. O doce. É que o doce, ele atua no sistema de recompensa, né? Quando você come doce, você libera muita dopamina e traz uma sensação de bem-estar. Só que essa dopamina, ela cai rápido e aí você sente vontade de comer doce, que faz subir a dopamina, que quando cai, faz você comer doce, que faz subir a dopamina. É um círculo vicioso do mal. Porque cada vez que você come esse doce, você está aumentando a produção de insulina, você está fazendo sua célula ficar mais resistente à insulina, produzindo essa inflamação crônica subclínica que vai te garantir doenças futuras. E aí ela continua, meu amor, dizendo que ela já tinha como foco tirar o glúten da alimentação dela, mas depois das nossas lives, isso se tornou uma prioridade. Que legal, que bom. Pode continuar. Olha, a Jaqueline Negrete acabou de chegar também, tá dizendo que correu, mas que já tá por aqui. Eu vi, acho que a Sirlene Baia aí também, muito querida, assistindo. Abraço, eu vi ali passando. Ela é muito querida, lá de Apucarana, a esposa do meu querido amigo Carlão, que jogava futebol também, zagueiro, me bateu muito o Carlão. Muito querida ele, pessoal, muito querida. Mãe do Júnior. Bom,
Então vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre as dicas do Dr. David Perlmutter, que é um especialista laureado em neurologia e em dieta como dispositivo de proteção cerebral, tá? Então vamos lá. Às vezes a gente vai repetir alguma coisa das orientações do Dale Bredesen, mas é bom que vocês vão ficando mais espertos nesse assunto, né? Bom, então primeiro, frutose, excluir frutose. Aí você fala, pô, mas então não posso comer fruta? Então nós vamos dividir, tá? Nós temos a frutose da fruta e temos a frutose industrializada, que é outra coisa. A frutose ela é adquirida, ela é conseguida através de uma reação enzimática, do amido, e aí se produz o xarope de milho. O xarope de milho, que é a frutose, é mais glicose. Então, nós estamos falando aqui da frutose industrializada, da frutose do xarope de milho, tá bom? E não da frutose da fruta. Então é frutose processada. Então quando a gente pensa, isso aí é um dos piores males possíveis, né? Esse é um dos piores vilões da microbiota, da flora intestinal, e também é um dos piores vilões capazes de produzir as doenças mais terríveis no organismo. O campeão da frutose maléfica, da frutose processada, do xarope de milho, é o refrigerante, gente. Eu já disse em algumas lives que eu me arrependo muito profundamente de cada vez que eu tomei refrigerante na minha vida. O refrigerante ele é extremamente deletério, por múltiplos motivos, né? Eu acho que nada faz tão mal quanto o refrigerante, porque ele tem um índice glicêmico alto, ele produz a inflamação orgânica de uma forma muito intensa, ele tem um monte de substância que tem ação cancerígena, substâncias que destroem a nossa microbiota. Então, o refrigerante é terrível e ele é o protótipo da frutose do mal, e não a frutose das frutas, tá? Esqueça as frutas. As frutas são do bem. A frutose industrializada do xarope de milho é do mal, muito mal. A frutose do mercado, né? É, a frutose do mercado. Bom, quando a gente fala do açúcar de mesa, né, que é a frutose mais glicose, que é a sacarose, que é aquela que a gente come desde que era criancinha, essa é extremamente maléfica, tá? Ela aumenta muito o nível glicêmico. Então, esse tipo de açúcar a gente tem que evitar. O açúcar de mesa tem que ser evitado. O açúcar da cana-de-açúcar. Esse açúcar tem um índice glicêmico extremamente elevado. Uma coisa importante, aí antes de eu ir para frente, para não esquecer, aí você fala, bom, então tudo bem, eu vou usar adoçante. Opa, veja lá. Qual adoçante você vai usar? Porque aí tem os adoçantes naturais, que são bons, e os adoçantes artificiais, tá? Então depois eu vou citar um trabalho aqui, mas assim, ó, os adoçantes que são à base de ciclamato, de sacarina, de sucralose e de ciclamato, são esses 4, esses são a grande maioria dos adoçantes que vocês vão encontrar no mercado. Esses adoçantes, eles são muito ruins. Então tem alguns trabalhos interessantes, um trabalho da Nature, por exemplo, que é a revista científica mais importante do mundo, mostrando que as pessoas que consomem esses adoçantes industrializados têm uma chance maior de ter diabetes com o passar do tempo. E o processo inflamatório crônico subclínico aumenta. Bom, então eu não posso comer o açúcar de mesa e não posso usar os adoçantes artificiais. Então o que eu posso usar? Os adoçantes naturais. E aí a lista é pequena. A gente pode usar estévia, mas no mercado tem muito truque. Às vezes você compra lá, tem estévia, mas junto tem ciclamato, por exemplo. Se tiver escrito com estévia, já é ruim, né? Tem um que é só estévia, né? Não vamos ficar fazendo propaganda, mas você procura sempre a estévia pura, tá? E tem no mercado. Além da estévia, a gente pode usar também o eritritol e xilitol, que são adoçantes naturais e que não tem esse malefício a longo prazo.
Então, lembrar desses 3 nomes, você já consegue se alimentar muito bem, já consegue achar o seu doce do dia a dia. Stevia em primeiro lugar, depois xilitol e eritritol. Stevia em primeiro lugar porque além dela adoçar bastante, ela tem um índice glicêmico 0, ela acaba atuando como um complemento para o controle da glicemia. Tá? Então, Stevia é muito interessante. Então, já falei antes que eu... Meu amor, aproveitando o gancho do açúcar, eles estão perguntando aqui a Jaqueline Negrete se o açúcar demerara é uma boa opção. Não é uma boa opção. Ó, o açúcar de mesa, o açúcar demerara, açúcar mascavo, todos eles têm índice glicêmico elevado. Tá? O açúcar de coco é aceitável, ele tem um índice glicêmico um pouco mais baixo, né? Um pouco menor. Mas o demerara não é interessante, se você procurar lá o índice glicêmico. E tinha um outro grande problema que o Dr. Dale Bredesen colocava do açúcar demerara, do açúcar mascavo, que é o seguinte, esse açúcar ele acaba funcionando do mesmo jeito que o açúcar refinado, que o açúcar de mesa, que é estimulando o sistema de recompensa, dopamina. Então você vai ficar preso a esse sistema dopaminérgico. Então, para você sair do demerara e voltar para o açúcar convencional, açúcar de mesa, é facinho. Né? Você não quebra aquele ciclo de liberação de dopamina. Quando você usa o adoçante natural, não funciona assim. Tá? Não vai interferir nesse sistema dopaminérgico de recompensa. Bom, então aí ele fala um pouco do xarope de milho, né, que é 50% frutose, 50% glicose. Aí vem de um processo enzimático do amido de milho. E ele coloca o xarope de milho, que tem quase tudo que você vai comprar que é doce lá no mercado, junto com o glúten, são os grandes responsáveis pela grande epidemia de obesidade no mundo. Então hoje você tem acesso à comida mais barato do que lá na década de 40, 30 ou no século XIX. Realmente, as pessoas hoje dificilmente morrem de fome no nosso meio. Elas morrem da consequência da má alimentação. Porque é muito baratinho você comprar um saquinho de chips, né? É muito baratinho você comprar um pacote de bolacha. E as pessoas comem, se sentem saciadas, mas ali tem tudo de ruim. Tem o carboidrato de absorção rápida, tem o glúten, então, e tem o xarope de milho para adoçar, geralmente, né? Ou o açúcar convencional, o açúcar de mesa. Então, hoje em dia é assim, a gente constrói essa epidemia de obesidade. E depois dessa obesidade vem múltiplas doenças por causa da inflamação crônica subclínica aumentada. Estão pedindo para você falar sobre o mel. Essa pergunta eu ouço no consultório todo dia. Então, o Valdecir e a Elisângela. O mel, o Valdecir e a Elisângela sempre presentes, né? O mel é assim, eu acho que ele é um alimento natural, né? Uma origem legal, mas o índice glicêmico do mel é elevado. Então, eu não diria para não comer mel, mas para reduzir o consumo, né? Eu acho que não dá para comer mel todos os dias. Eu tenho experiência, assim, eu tenho uma paciente que me procurou recentemente e que ela tinha uma alteração de lipidograma, de colesterol. A glicemia dela sempre ia bem, mas ela é atleta, é uma pessoa que se cuida muito bem, e a gente ficou buscando alguma coisa, algum erro na alimentação para justificar aquela alteração de colesterol. E a gente acabou achando o mel. A gente retirou o mel, 3 meses depois ela repetiu o exame e tinha normalizado. Ah, mas o mel aumenta colesterol? Sim, qualquer carboidrato de absorção rápida, o excesso de glicose, o que o fígado faz? Ele transforma em colesterol, ele transforma em gordura. Tá? Então, mel não é totalmente proscrito, não posso dizer, olha, não coma mel, mas eu acho que não dá para ingerir diariamente, eu acho que mel tem que ser um alimento muito eventual. Tá? Bom, você fez a pergunta, bom, eu estava vendo aqui. Tem esse estudo muito interessante, então, da Nature, que é do Dr. Aaron Sagan, ele é um israelense, e ele mostrou, então, que os adoçantes artificiais, né, a sacarina, a sucralose e a aspartame, além do ciclamato, alteram a microbiota e aumenta a tolerância da célula à insulina. Então, ou seja, aumenta a chance de diabetes, é uma coisa paradoxal, né? Quando esses adoçantes artificiais surgiram,
eles eram tidos então como um tratamento coadjuvante do diabetes. Com o passar dos anos se descobriu que não era bem isso não. E por que não é bem isso? Porque eles, apesar de terem índice glicêmico zero, eles destroem as bactérias do bem e aumentam as bactérias do mal. Então, acabam fazendo com que haja inflamação crônica subclínica, absorção de carboidrato com rapidez muito maior e, consequentemente, descontrola o diabetes. Então, esses adoçantes artificiais, vou repetir, sacarina, ciclamato, sucralose e aspartame. Teve isso na composição do seu adoçante, evite. Tá? Busque, então, pela estévia, xilitol e eritritol. Tem alguns outros bons, mas eu não teria nem propriedade para falar, tá? Eu estou colocando o que o Dr. Dale Bredesen e o Dr. David Perlmutter colocam em seus protocolos. Bom, tem um estudo francês também de 2013 com mais de 66 mil mulheres que foram acompanhadas desde 1993 e esse estudo mostrou que o risco de diabetes mais que duplicou naquelas mulheres que usavam adoçantes artificiais. Então, muito me impressiona a gente no mercado hoje para não comprar essas substâncias que fazem mal, que aumentam a chance de você ter diabetes, você precisa ficar lendo lá. Então, as substâncias do mal estão todas ali. A ciência já provou que são substâncias do mal, mas a indústria alimentícia continua colocando ali para você comprar. E o médico mal informado fala, você tem que tirar o açúcar, usar adoçante. Opa, pera lá, mas que adoçante? Porque tem alguns adoçantes que são piores que o açúcar. Isso é muito interessante, é uma informação que todo mundo deveria ter e infelizmente poucos têm. Bom, aí o Dr. Perlmutter coloca como um dos vilões da flora intestinal, da microbiota, então, o glúten. Então, é a proteína encontrada no trigo, no centeio e na cevada. O indivíduo que toma cerveja, ele acaba aumentando o diâmetro abdominal, principalmente por causa de centeio e cevada, porque eles destroem a flora intestinal, eles pioram a microbiota, faz o indivíduo absorver mais caloria, então ele acaba ficando mais inflamado, aumenta o volume abdominal, esse aumento de volume abdominal está cheio de adipócito, que são as células de gordura, e essas células de gordura vão então produzir muitas citocinas inflamatórias que predispõem a um monte de doença, diabetes, hipertensão, doença cardiocirculatória, declínio cognitivo, doença autoimune, etc. Então a cerveja não é interessante, não é boa, ela faz inflamação crônica subclínica. Não esperem ver isso numa propaganda de cerveja, assim como nós não víamos nada disso numa propaganda de cigarro na década de 60, de 70, até começo da década de 80. Mas a cerveja ela tem sim um potencial interessante para aumentar peso e trazer inflamação crônica subclínica. Bom, o Dr. Alessio Fasano, da Universidade de Harvard, ele diz o seguinte, enquanto o Dr. Dale Bredesen diz que a grande maioria das pessoas podem ser afetadas pelo glúten, mesmo não tendo um exame que confirme isso, o Dr. Alessio Fasano ele é mais extremo nessa afirmação. Então, ele diz o seguinte, que todo ser humano que ingere o trigo acaba tendo uma alteração na barreira intestinal, acaba tendo uma alteração no conteúdo da microbiota, da flora intestinal. Então, ele advoga a eliminação do glúten para todas as pessoas que queiram ter uma saúde boa com o passar do tempo. Tá? O Dr. Alessio Fasano, que é da Universidade de Harvard, ele também mostrou um mecanismo muito interessante pelo qual a gente quebra a barreira hematoencefálica. Então, o trigo, o centeio, a cevada, o glúten de maneira geral, ele quebra a barreira intestinal, ele aumenta a permeabilidade intestinal. Absorção de substâncias ruins, aumento de inflamação no sangue. Esse aumento de inflamação segue até o cérebro, lá quebra a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que protege o cérebro, que não deixa substâncias ruins adentrarem ao cérebro. E o trigo ele acaba fazendo isso, ele acaba quebrando a barreira
hematoencefálica. Vamos ver aqui, tem um trabalho muito legal do Journal of Immunology, mostrando o seguinte, que os anticorpos contra a gliadina, que é a proteína do glúten, eles atuam, eles têm um próprio receptor no cérebro, que já foi identificado, que é a sinapsina neural 1. Então é uma proteína cerebral. Isso explica, na verdade, duas coisas. Primeiro, por que a gente fica viciado no trigo? Né? Nós sabemos, né, meu amor? Quando eu suspendi o trigo, já tem o quê? Uns 2 anos, né, que a gente suspendeu. No início era muito difícil, porque eu comia um pão português todo dia, quentinho. Né? A Solange ia buscar para mim, a Marlene, eu comia aquilo ali. Então, parar com aquilo ali para mim foi difícil. Nas primeiras semanas, a gente chega a ter uma síndrome de abstinência. Mas aquilo vai passando, né? Depois de alguns meses que eu tinha parado, a gente fez uma viagem para Guaraqueçaba. Lá só tem um hotel, né? É um lugar que não tem nada. E no café da manhã tinha um pãozinho. E eu resolvi comer um. Eu não comi um, eu comi o que? Uns 8, 10, porque eu tive uma crise de abstinência. Eu grudei aquele pão, passava manteiga, eu não passava nada e comia. Olha, aí tinha até um amigo, o Bandeira, tava junto, ele ficava olhando assim, com um olhar fixo, ele falou, nossa, né, tipo, aquilo foi uma abstinência, uma síndrome de abstinência, e eu cheguei naquele momento, eu precisava comer aquele pão. O tempo foi passando, a princípio, eu e meu amor, a gente botava lá uma sexta-feira por mês do lixo, em que nós podíamos comer. A princípio a gente ia comer numa feira onde tinha uma coxinha, que tinha trigo, a gente gostava muito. Mas aquela vontade de comer trigo, ela foi diminuindo, diminuindo. Aí, aliado à passagem do tempo, tem a melhora que você sente. Né? Você tem uma melhora significativa do seu organismo. Então você fala, pô, por que eu vou trocar esse bem-estar que eu estou sentindo agora? E você só vai saber do que eu estou falando se você ficar sem o trigo, sem o açúcar, sem as gorduras trans. Por que eu vou trocar isso por aquele pão? Não vale a pena. E hoje a gente já não tem mais esse problema, a gente já não precisa mais consumir. É claro que se um dia ou outro eu quiser comer um pãozinho, não tem problema, mas não faço a menor questão e não procuro por isso, tá? Então é isso, justamente por isso, porque o glúten ele tem uma proteína cerebral, então ele vicia, ele é uma exorfina, né? Exorfina é porque tem uma proteína de recepção lá no cérebro. É o mesmo mecanismo da cocaína, por exemplo, da morfina. Então não é fácil parar. Né? Por que que não é impossível, né? E a gente já falou um pouco sobre isso, mas por que que o trigo hoje é ruim e no passado ele era bom? Por causa da modificação genética do trigo. Então, é a modificação genética, né? A hibridização, enfim, a manipulação genética para que o trigo ficasse mais produtivo, ficasse mais resistente às pragas, ele foi sendo modificado geneticamente, né? E a partir da década de 50 já começa a ter algumas alterações que não são interessantes, né? Porque cada vez que se faz essa modificação genética, existe um acúmulo de cromossomos nessa proteína, nesse glúten, na verdade. O glúten ele vai acumulando cromossomo, então vai ficando diferente. E ele vai ficando muito imunogênico, ou seja, ele vai ficando muito irritativo para o nosso sistema digestivo. Então, no passado, nossos avós comiam o pão e o pão ele não era tão maléfico. Hoje, realmente, ele altera. Tá? Isso há uma tendência crescente no meio científico de fazer esse tipo de orientação. Né? O trigo dos antepassados, que é o trigo da espécie Emmer, o Encore, esses eram diferentes, né? Nos Estados Unidos já tem lugares onde eles começam a produzir esse tipo de trigo. Eu tenho um amigo que já comeu, ele disse que é diferente, bom, o que ele me descreveu é que quando ele comeu aquele trigo, ele descobriu que antes ele comia algum tipo de plástico, porque era um sabor muito mais agradável, muito mais puro. Por outro lado, não tinha liga, então fica um pão quebradiço, né? Então tomara que um dia esse tipo de trigo ele seja consumido aí em escala industrial para a gente, né? Então eu tenho um grande amigo querido que é um grande produtor que assiste, né? Ele não gosta muito que eu falo, mas
o meu compromisso realmente é com essas pesquisas, né? Eu preciso passar para as pessoas. O meu objetivo é ter os meus pacientes saudáveis e as pessoas que assistem a live também, que entendam quais são os malefícios para poder ter uma vida bastante saudável. Tem um estudo muito interessante aqui também, da Clínica Mayo 2013. A Mayo Clinic é uma das principais escolas de medicina dos Estados Unidos e do mundo. Em 2013 eles publicaram um trabalho grande mostrando que o glúten aumenta bastante a chance de diabetes. Esse estudo ele foi assim, bem impactante também. Tá? Tem um estudo que está na Public Library of Science, que mostra que a gliadina, que é um peptídeo do glúten, ele está relacionado diretamente ao ganho de peso. Então, se você quer perder peso e come um pãozinho francês toda manhã, esqueça que você não vai perder. Você pode cortar todas as calorias ali, os restantes, mas você não está tirando o principal, né? O glúten, ele está relacionado à obesidade, ao ganho de peso. Então, portanto, cortar o glúten, o açúcar, é um passo importante para uma saúde cerebral boa, porque você vai equilibrar o microbioma. Meu amor, tem mais pergunta aí? Tem sim. O tempo tá voando aqui, ó. Tá voando, ó. Mas antes da pergunta, quero mandar um abraço para minha amiga Luísa Hirai, tá assistindo a gente lá de Apucarana. E por legal, falar em Luiz. Apucarana, quem tá por aqui também é o Douglas Rodrigues. Meu presidente do Apucarana, cara querido, lá de São Paulo, joga muita bola, foi muito craque, agora é presidente do Apucarana Esportes, que no próximo ano, não, nesse ano vai subir para a primeira divisão. O ano passado não subiu por causa de um pênalti, mas esse ano vai dar certo. Cara muito querido, abraço, Douglas, para você e para a família, o Caio, a esposa. E agora que você tá falando de futebol, também por aqui tá o Luiz Henrique mandando um abraço para você. Sim, Jabá, abraço, querido Jabá, craque de bola também, trabalha no Apucarana também. Tá dizendo Amigo querido. Tá te parabenizando, dizendo sempre com informações valiosas. Obrigado, Jabá, muito obrigado, grande a amigo. Maria Zalete, ela tá até exclamando, nossa, que aula! Ela Que escreveu legal, aqui. Maria Zalete. Às vezes eu me empolgo e falo meio rápido, aí vocês podem falar, ó, vai mais devagar, não entendi isso ou aquilo que eu vou explicando para vocês. Mas tem um comentário muito engraçado aqui, meu amor, da Patrícia Santos. Ela disse, Patrícia, querida. bem na hora da cerveja travou. Bem conveniente, né, Patrícia? A Varlete Anselmo tá dizendo também aqui, ó, amo cerveja, mas vou diminuir. Isso aí. Bom, a gente falou em termos de alimento, né? O pessoal sempre pergunta da aveia, do mel e também do ovo. O ovo. A Celeste quer saber, e o ovo? Então, o ovo faz bem. Tem que lembrar o seguinte, tudo em excesso pode ser ruim, né? O ovo ele tem um tipo de colesterol, mas tem a parte branca que é a albumina, que é proteína de altíssima qualidade. O ovo cozido ele é muito bom. O ovo cozido ele pode ser consumido diariamente, não vejo problema. O ovo frito já é diferente, porque se você usa óleo, então o que acontece? Para você fritar o ovo, precisa que o óleo chegue à temperatura de fervura. Qualquer óleo à temperatura de fervura, ele acaba produzindo algumas substâncias ruins, como a acroleína, por exemplo. A acroleína é uma substância pré-cancerígena, né? Tem um óleo que a temperatura de fervura ele não produz substância ruim, que é o óleo de abacate. O óleo de abacate, eu tenho um paciente lá de Minas Gerais, um senhor que ele é fazendeiro e ele põe a mão na massa, ele já tem uma idade avançada, e eles produzem muito abacate na região que ele está, e ele tem ingerido muito óleo de abacate. É a minha experiência viva de que o óleo de abacate ajuda, por exemplo, no controle do colesterol. Ele, por exemplo, parou de usar o hipolipemiante, que usava há tantos anos, depois que começou a ingerir bastante o óleo de abacate. Mas ele é muito inteligente, eu sempre falo dele para você. Né? Ele é um senhor que nunca foi na escola, mas é extremamente inteligente, construiu uma fortuna. Busca por conhecimento o tempo todo. Então, isso que eu estou falando para vocês, ele faz tudo. Inclusive, ele consome o óleo de abacate. Mas, enfim, o ovo frito com essa temperatura de fervura não é legal. O ovo fervido, né, o ovo cozido, ele é bom, ele é excelente.
Ó, eu quero mandar um abraço aqui para Margarete Malafaia, Oi, lá de Margarete. Belo Horizonte, que Oh, viajou legal. com a gente, né? Olha só, sim, E ela sempre manda recado para mim dizendo que ela não está conseguindo mais casar os horários para assistir a live ao vivo. Então ela assiste depois, mas hoje ela tá aqui com a gente. Que legal. Uma honra, E Margarete. tá parabenizando aí pelas informações, inclusive a todas as mulheres que estão participando da live. As mulheres queridas, que são a grande maioria, né? Por isso que as mulheres têm uma expectativa de vida maior que os homens. É justamente por esse aspecto. As mulheres se cuidam muito mais. Elas buscam por conhecimento e elas acabam se cuidando. Então isso se reflete em expectativa de vida maior. Muito Quem legal. tá por aqui também é a minha amiga Nancy. Oi, Nancy, a motoqueira. Nancy, Um abraço, é Nancy. admirável. Ela tá dizendo aqui que essas informações são muito valiosas. A Helena Grísio acabou de chegar, lá de Irajá. A Rosana da Silva está dizendo, doutor, nota 1000. Obrigado. O pessoal já está começando aqui a parabenizar, excelente live. Nossa, a live hoje, meu amor, foi muito Mas boa. ainda tem umas coisas para falar para vocês importantes, né? Vamos ver se a gente Acabou explora. ainda, gente. O pessoal tá começando a se despedir aqui, acho que é por causa do horário. Espera aí, não vou embora não. Um pouquinho mais, porque tem umas aí. coisas importantes aqui, ó. Eu vou começar a falar, porque tem umas coisas aqui que eu não posso deixar de falar para vocês, né? Então é o seguinte, sobre antibióticos. A gente sabe que o antibiótico mata a bactéria, não é verdade? E muitas vezes vai matar as bactérias boas. Bom, antibiótico, antes de eu falar mal, eu vou falar o bem que o antibiótico faz, né? Então o antibiótico, ele foi descoberto em 1928 pelo Dr. Alexander Fleming, né, que era um cientista britânico. Ele descobriu a penicilina, meio que por acaso. Ele tinha umas placas com bactérias e ele saiu de férias, ou foi um final de semana. O fato é que quando ele voltou, ele observou o seguinte, que as bactérias só cresciam até o ponto onde tinham uns fungos. Quando chegava nos fungos, essas bactérias não cresciam. Por quê? Porque esse fungo matava a bactéria. Esse fungo era o penicillium. Daí que vem a penicilina. Penicilina foi o primeiro antibiótico, então o Dr. Alexander Fleming ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1948, eu acho. Em 1943 foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos por uma enfermeira americana, Annie Miller, o nome dela. Ela tinha, então, uma febre puerperal. Na verdade, era uma septicemia pós-parto, né? Uma infecção bacteriana que invadia o organismo todo. Isso normalmente matava 100% das pessoas. Na época, então, eles trouxeram umas doses de penicilina lá da Inglaterra para os Estados Unidos. Ela utilizou a penicilina e ela se curou, ela ficou bem. Aquilo foi visto quase que como um milagre na época. E a penicilina era tão importante que depois que ela usou, como era difícil de conseguir a penicilina, começaram a utilizar a urina dela, a filtrar a urina para tentar conseguir algumas moléculas de penicilina para usar em outros pacientes. Então vocês vejam, né? Começou tudo assim. Em 1948, quando o Dr. Fleming ganhou o Prêmio Nobel, no seu discurso do Nobel, ele já alertava para os riscos futuros dos antibióticos. Ele alertava para o risco de uso excessivo, uso em massa, de antibióticos mal indicados. Ele orientava pelo uso incorreto dos antibióticos, por tempo incorreto, e que isso poderia trazer um grande problema. Por quê? Iria criar bactérias mais resistentes. Tá certo? Bom, o antibiótico, ele certamente é um dos grandes fatores para o aumento da expectativa de vida, né? Eu utilizo antibiótico para os meus pacientes com bastante frequência, principalmente os internados, pacientes de UTI. Tá? Então, antibiótico está no nosso arsenal terapêutico e ele é fundamental. E aí, então, o que tem de ruim no antibiótico? O que tem de ruim no antibiótico é o antibiótico mal indicado. Tá? Então, o antibiótico que é utilizado sem necessidade. Por exemplo, o indivíduo tem uma infecção viral de garganta, aí ele vai numa farmácia e alguém lá dá um antibiótico para ele. Bom, além de não melhorar a garganta, porque vírus não é sensível a antibiótico,
ele ainda está transformando as bactérias do organismo em bactérias resistentes. Isso significa que quando ele precisar daquele antibiótico para tratar uma infecção, aquele antibiótico não vai funcionar mais. Tá certo? Então, hoje a indústria do antibiótico é assim, né? As indústrias vão produzindo antibióticos mais potentes porque a resistência aos antibióticos que a gente está usando vai aumentando. E por que vai aumentando? Por alguns fatores. Primeiro, o uso indiscriminado, né? Então, por exemplo, em farmácia se utiliza, se dá antibiótico, mas o indivíduo da farmácia ele não tem a formação, ele não tem a competência para definir se é uma bactéria que está produzindo aquela infecção, se é um vírus. E se for bactéria, qual o antibiótico adequado? Né? A gente sempre individualiza a infecção para escolher o antibiótico. Segundo problema, você está com uma infecção bacteriana, vai ao médico. Né? Você está lá com uma infecção de garganta, você vai lá no médico, ele passa lá amoxicilina, 500 miligramas de 6 em 6 horas por 7 dias. Você toma 2 dias, não está sentindo mais nada. Você fala, opa, curou, parei, não vou mais usar o antibiótico. O que você faz com isso? Você transforma as suas bactérias em bactérias mais resistentes. Você tem que completar os dias que o médico pediu para você conseguir realmente eliminar aquela cepa de bactéria, para que não sobre daquela bactéria mais resistente, porque isso pode virar um problema, tá? E um outro problema é até os próprios médicos, né, que muitas vezes usam antibiótico desnecessariamente. Bom, quais são os problemas disso tudo? Nós temos também que lembrar que os antibióticos são amplamente usados, né, na pecuária, né, como a gente já comentou, e esses antibióticos eles vão alterar o microbioma humano, tá certo? Ele vai destruir aquele equilíbrio do microbioma intestinal, da sua flora intestinal. E geralmente os antibióticos eles aumentam as firmicutes, então eles aumentam a inflamação, ganho de peso, câncer, né? Quantos de vocês já usou o antibiótico e notou, às vezes meses depois que estava ganhando peso, e você fala, pô, mas eu não mudei minha dieta, tá tudo igual, mas eu estou ganhando peso. Então o antibiótico ele tem esse poder de matar as bactérias boas e as ruins e quebrar aquele equilíbrio da sua microbiota, tá? Vamos ver aqui, ó, tem um trabalho muito legal do Journal of the American Medical Association, produzido pelos pesquisadores da Universidade de Washington. Eles mostraram que o uso de antibiótico de forma inadequada, indevida, ele aumenta significativamente o risco de câncer de mama. Olha só, vou repetir para vocês. O uso inadequado de antibióticos ao longo da vida aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer de mama. Então, antibiótico não é brincadeira, pessoal. Antibiótico tem que ser muito bem indicado. Esse estudo ele foi feito observando 2.266 mulheres com câncer de mama, comparando com 7.953 mulheres selecionadas aleatoriamente. E eles aumentaram um aumento do risco de câncer de mama, deixa eu ver aqui, em várias vezes. Vamos ver, aumento de risco relacionado com o número de uso de dias do antibiótico, o risco mais que dobrou, o risco de câncer. Então vocês vejam como é importante, usar antibiótico tem que ser bem indicado, tem que ser realmente ser necessário, porque esses antibióticos eles vão aumentar as firmicutes, reduzir bacteriodete, aumentar a inflamação crônica subclínica, que aumenta a chance de obesidade, doença cardiocirculatória, câncer, declínio cognitivo, doença de Alzheimer. Então, quando vocês estiverem com uma infecção, primeiro procurem um médico. E sempre discutam a real necessidade dos antibióticos. Tem um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Sul que mostrou que a metade das receitas do antibiótico azitromicina era desnecessário. Então a gente fica vendo, por exemplo, agora nessa pandemia, né? A princípio, o tratamento precoce, que a gente já sabe de forma confirmada que ele não funciona, tá? Independente do lado político, a ciência mostrou os trabalhos duplo cego, randomizados, mostraram que esse tratamento precoce ele não funciona. Nesse tratamento precoce, no tal kit COVID, que é uma coisa extremamente absurda, tinha lá azitromicina. Então, puxa vida, o indivíduo vai usar azitromicina,
mas ele está com Covid, que é uma infecção viral. Então, essa azitromicina não vai atuar no vírus, mas vai atuar na sua microbiota, desestruturando, desequilibrando e aumentando a chance de você ter inflamação crônica subclínica, que vai te trazer resultados muito ruins com o passar do tempo. Então, o antibiótico tem que ser utilizado com parcimônia, com indicação médica, tá certo? Então, eu tinha que falar isso para vocês, dos antibióticos, tá? Rapidinho, eu vou falar para vocês aqui de algumas substâncias químicas que destroem também o microbiota, a microbiota. Existe uma substância chamada bisfenol A, surgiu em 1891, a princípio era utilizado no tratamento médico como repositor de hormônio, porque ele é um estrogênio, ele atua em receptor de estrogênio. Aí, rapidinho, descobriram que essa substância era altamente cancerígena e ela foi excluída como medicamento. Meu amor, só um segundo, acorda o Miltinho dormiu. Miltinho? Tá tão interessante que o Miltinho dormiu, pessoal. Sua mãe acorda muito cedo, vai fazer cursinho, chega esse horário, esses meninos, né, estão estudando online. Desculpem aí. Bom, então tá, o bisfenol A, cancerígeno, saiu da medicina. Mas aí a indústria achou um jeito de fazer umas combinações desse bisfenol para que ele se transformasse num policarboneto, ele virou um plástico interessante, né? Esse bisfenol ele está presente num monte de coisa, materiais eletrônicos, no nosso carro, mas também em plásticos que embalam alimentos. Tem um estudo mostrando que mais de 93% das pessoas têm traço de bisfenol no organismo. Olha que coisa interessante. Então, quando você vai lá e compra uma comida pronta, aí, Miltinho, para você, compra lá uma comida que vem num plástico. Aí você vai e prepara no micro-ondas. Bom, tendo bisfenol, o que acontece? Aquilo é um hormônio que você ingere. Então, para os homens, ele está usando algo que é estrogênico, né, que reduz a masculinidade. As mulheres estão usando o estrogênio que vai desequilibrar toda a sua estrutura hormonal, né? E isso predispõe, inclusive, a câncer. Então, o bisfenol A, que saiu da indústria farmacêutica como medicamento, porque era altamente cancerígeno, voltou hoje para o nosso meio através dos materiais eletrônicos, das embalagens de alimentos. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem comprar algo no mercado, algo embalado, e veja se tem lá bisfenol A. Apesar que, segundo os autores, muitas vezes isso nem é colocado ali na composição. Tem sempre que se lembrar que é desembalar menos e descascar mais. Ou comer com casca, né, minha mãe? Mas desembalar mais, desembalar menos. Quando você vai ao mercado e compra aquelas coisas embaladas, tem problema, né? O bisfenol é um dos problemas. Bisfenol A. Então a gente vê, né, essa epidemia de câncer. Nossa, quanta gente com câncer hoje em dia. O que será que é isso, né? Esse monte de gente com Alzheimer. Puxa, o que será que é isso? É isso aí, é isso. A gente vive em um mundo cheio de substâncias agressivas e que se a gente não tiver esse tipo de conhecimento, a gente está perdido. A vida fica curta, a qualidade de vida fica ruim, as doenças vão tomando conta, tá certo? Então o bisfenol é algo interessante. E aí, para terminar, falar rapidinho para vocês também do tal do glifosato, né, do Roundup. Glifosato que é tão utilizado, né? É usado em plantações para erradicar ervas daninhas. Esse né? é terrível. E o glifosato ele é usado em grande quantidade. Por quê? Porque as plantas elas são modificadas geneticamente hoje em dia para serem resistentes ao glifosato. Então pode-se jogar muito glifosato, né, nas culturas, porque a planta aguenta e as ervas daninhas vão morrer. Bom, esse glifosato ele deixa resíduo depois, né? É muito resíduo e ele vai ameaçar a saúde humana. E esse glifosato ele tem impacto na flora intestinal, ele interfere, ele vai desequilibrar a nossa flora intestinal e ele vai aumentar a inflamação crônica subclínica, predispondo a câncer, a doença de Alzheimer, a doença cardiocirculatória, a doenças autoimunes, etc. Tá certo?
Então tem um trabalho legal, vou falar rapidinho para vocês. Foi publicado no Jornal de Toxicologia Interdisciplinar, da doutora Stephanie Seneff, e ela mostrou que o glifosato ele tem uma ação na flora intestinal inibindo uma cadeia de enzimas, que são as enzimas do citocromo P450. Né? Então isso mostra que a substância ela é cancerígena, que aumenta a inflamação, que tem a relação com demência. E aí, no final do trabalho, eles fazem até um apelo, né, esse grupo americano que coordenou o estudo. Eles escrevem assim, ó: conclamamos os governos do mundo inteiro a rever suas políticas em relação ao glifosato e a propor uma nova legislação que restrinja seu uso. Infelizmente, quando vocês vão ver as legislações para o uso dos agrotóxicos, o Brasil é hoje um dos mais permissivos. Infelizmente. Então, esse glifosato ele vai parar em todo lugar, né? Porque além dos produtos em que se aplica ali para matar a erva daninha ao redor, esse produto vai parar lá na pastagem do gado, por exemplo, né? Que come e que absorve todas essas toxinas para a sua carne, que depois a gente acaba consumindo. Olha só que interessante. Gente, eu estou empolgado aqui, ainda teria outras coisinhas para falar, mas eu acho que o básico, o mais importante, eu consegui passar para vocês. Tá? Agora, meu amor, perguntas, boa noite agora. Meu amor, o pessoal está elogiando demais a live, agradecendo pelas informações que você está dando. Por exemplo, a Sirlene Bai. A Sirlene Bai, a mulher do Carlão. Dizendo muito conhecimento hoje. Parabéns, doutor Milton, Obrigado. Érica, Daniele Barzon, refletindo, a má alimentação nos leva a ter várias doenças. Exatamente. Essa é a chave. Exatamente. Né? É a grande frase, né, da noite. E alguns, né, nos perdoem aqueles que nós não citamos o nome hoje, mas é que nós tivemos uma frequência muito grande de gente entrando, né, e o pessoal tá aqui com a gente até agora mesmo, a live já tendo aqui quase 1h30, né? Sim, legal, gente. De duração. Muito legal. Então isso é bem bacana. Tem a Jane Zanata também agradecendo. Mas antes, meu amor, tem uma pergunta aqui que ficou lá pra cima, que é de uma moça de Colorado, né? Eu não vou conseguir achar a pergunta agora. Acho que você Minha já falou conterrânea. Nasci em Colorado, legal. Ela quer saber sobre o iogurte natural, em relação, por exemplo, ao kefir. Se o iogurte natural ele tem benefícios para a saúde. Eu acho que o kefir deve ter a preferência. Né? Porque o kefir não é industrializado, o kefir é feito por você de forma muito cautelosa, de forma higiênica. Tudo muito esterilizado. Muito esterilizado. Bom, então o kefir é preferível. Se você gosta do iogurte, a preferência é que seja o iogurte natural e que ele não tenha nenhum tipo de aditivo, que ele não tenha adição de açúcar nenhum, que ele não tenha adição de fruta nem de conservante. Ele tem que ser realmente um iogurte natural. E de preferência o iogurte de ovelha, que é o mais gostoso. Infelizmente ele é mais caro, né? Mas é de preferência de ovelha. Mas o iogurte, se for para consumir assim, natural, sem aditivo. Mas se você puder ir para o kefir, certamente vai ser mais saudável, é mais seguro. Foi a Márcia Ferro que fez a pergunta, Márcia, a esposa abraço, do Newton Mantovani. Olha, do meu amigo Nilton, grande jogador de futebol, querido amigo Nilton, um dos caras mais queridos que eu conheço. Abraço. O pessoal aqui já começa a se despedir, né? Mas tá gente, todo muito mundo legal. por aqui, muito legal. Então, é assim, eu acho que esse assunto a gente explorou, então nós vamos lá naquele quarteto, né? A gente vai falar, então, de tudo que reduz a inflamação crônica subclínica. A gente começou, então, pela boa saúde intestinal, nós vamos falar do exercício físico, vamos falar da redução do estresse, né? Que isso é importante, e vamos falar do sono adequado. Então, as lives posteriores a gente vai falar sobre essas coisas, porque o nosso objetivo, a princípio, é fazer vocês diminuírem a inflamação crônica subclínica, e essa é a forma de prevenção de múltiplas doenças, tá certo? É lógico que aqui o nosso objetivo maior é prevenção de doenças cerebrais, mas certamente você consegue se livrar de muitas doenças reduzindo a inflamação crônica subclínica.
Então, agora que nós fizemos 3 segundas seguidas, Série, é uma né? série. Próxima segunda a gente não vai fazer, porque eu preciso de tempo para preparar. Aí na outra segunda vai ter a live. A próxima vai ser que dia? Amor, peraí, que eu já Hoje é vou dia descobrir 8, isso. Hoje né? é dia Então, 8, dia 15 não vai haver live. Isso. Dia 22 vai haver live. E ainda é bom de matemática. Viu só? Então, gente, é isso, tá? Eu quero agradecer a todos, a participação de todos vocês, tá? Parabéns de novo às mulheres. Muito vocês obrigada. são realmente demais. Esse negócio de vocês ficarem buscando por igualdade, eu acho uma besteira. Vocês não têm que buscar por igualdade, vocês são superiores. Vocês são mais sensíveis, são mais inteligentes, vocês têm mais bom senso. Vocês são mais carinhosas. Se o mundo fosse realmente governado por mulheres, a gente teria um mundo muito melhor, tenho certeza absoluta. Então não busquem por igualdade, não. Vocês têm que buscar por superioridade, porque é isso que vocês são, superiores. Tá certo? Então é isso, agradecendo a minha estrela da live, meu amor, que hoje é a rainha da live, porque é o Dia Internacional da Mulher. Agradecer o Miltinho, que acordou cedinho para estudar, ele e o Caio, então tá quebradão, estudou o dia todo, agora tava cochilando aqui, tá? Mas valeu, gente, valeu, muito obrigado. Meu amor, fala o seu boa noite aí pra gente se despedir. Obrigada, gente, pela participação de todos vocês aqui por esses dias, por essas lives, né, na nossa série aí de lives sobre alimentação. E até a próxima. Miltinho, seu tchau aí. Tchau. Tenham todos uma excelente semana. Gente, boa noite, muito obrigado por tudo. Beijo, Excelente gente. semana. Tchau.